Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Hoje estaremos estudando o capítulo 3 de Tiago. Um dos temas principais será a língua. Não perca que essa aula está muito interessante, com um conteúdo bem bacana para todos nós. Valeu! Maravilhoso é estar em tua presença. Damos início então a mais uma das nossas aulas, hoje estudando o capítulo de número 3. A tradução que eu tenho usado para as minhas aulas é a Nova Versão Internacional. Porém, você que está estudando essa aula, fique à vontade para usar a versão de sua preferência. Lembrando que, basicamente, as mudanças entre as traduções da Bíblia e as suas traduções são especificamente na linguagem, no uso da língua portuguesa. Pode ser da forma culta ou da forma um pouco mais popular. O importante é que, essencialmente, o texto é basicamente o mesmo. Paramos, então, no capítulo de número 3. A minha Bíblia, especificamente, traz um subtítulo para esse tema chamado Domínio sobre a Língua. Algo extremamente essencial e importante, que é a maior parte desse capítulo, que vai do versículo 1 até o versículo 12. Eu vou ler um trechinho e nós vamos comentando de acordo com aquilo que nós lemos. O primeiro parágrafo começa aqui no versículo 1, diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Que estranho, quer dizer então que há um incentivo aqui de Tiago para que as pessoas não sejam professores ou não sejam mestres? Cuidado com essa interpretação literal à primeira vista, tá? Pode até ser que seja essa a impressão, mas a leitura completa do capítulo nos vai mostrar um pouco mais como que essa questão ela é tratada. E um ponto interessante que ele coloca aqui é que o mestre ou aquele que ensina é uma pessoa que será julgado com maior rigor. Por quê? Todo aquele que está à frente de algum movimento, seja ele um movimento religioso, seja uma universidade comum, essa pessoa que está ensinando, que está à frente, ela tem um poder de persuasão maior. Isso por causa da natureza humana, que acaba sendo elevada. Geralmente a pessoa que está ensinando, que está numa posição de referência, a influência que ela tem sobre os demais acaba sendo muito maior. Quando nós estudamos a Bíblia de maneira séria, quando nós fazemos um seminário teológico de maneira séria, esse assunto é muito tratado. Para você ter cuidado com o poder que você está exercendo quando você está com o microfone na mão, quando você está em evidência. Então, isso serve para qualquer profissão, profissões em evidência, médicos, são pessoas que têm uma certa relevância na sua opinião a respeito das outras pessoas, ou tudo aquilo que essas pessoas falam é levado em maior consideração. Isso é meio que natural da questão humana. Então esse, na verdade, é o aviso, não para que ninguém seja mestre, mas para que tenha cuidado. Eu, pessoalmente, tenho muito zelo, muito cuidado e muito medo, honestamente, de ensinar as escrituras. Na profissão secular, por exemplo, eu trabalho dando treinamentos de máquinas que valem milhões de dólares. E nessa profissão, qualquer coisa que eu falar evidentemente errado, eu posso gerar um prejuízo grande aí para a empresa, para as pessoas que estão assistindo às minhas aulas lá na empresa. Porém, as pessoas, quando se tratam de ensinar a Bíblia, elas ensinam às vezes com tanto relaxo, com tanto desleixo, que o prejuízo acaba sendo maior do que um prejuízo financeiro muitas vezes. Existem pessoas que destruíram toda a sua vida por causa de uma má interpretação de um texto bíblico. Então é esse o cuidado que o Tiago está querendo colocar. O cuidado cuidado com aquilo que você está ensinando, e principalmente, aqui no último versículo, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ou seja, é claro que ele está usando aqui de um exagero, porque ninguém é perfeito, mas ele está dizendo que um homem que tem um bom controle sobre o seu falar, sobre a sua língua, ele é um homem que tem muito mais facilidade de dominar o seu próprio corpo. E como tem gente que fala tanta besteira hoje em dia, que nós vamos entender um pouco mais aqui nas ilustrações que brilhantemente Tiago coloca aqui dentro do seu texto. Então é assim que nós introduzimos esse tema do uso da língua. A partir do versículo 3, então, começam algumas ilustrações bem interessantes. Olha só. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo.
Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas também se vangloria de grandes coisas. Vejam como um bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa inteira, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha que coisa interessante, né? Tiago faz uma ilustração de como coisas tão pequenas são capazes de controlar coisas tão grandes. Ele usa, por exemplo, o cavalo, os animais, nós colocamos um freio na boca dele, né? E através desse freio nós conseguimos colocar e controlar o animal todo. Um navio, lembrando que nós estamos falando aqui dos navios romanos, da época de Tiago, né, do primeiro século. Esses navios que já não eram tão grandes assim, mas ainda assim eram controlados por lemes pequenos. Hoje, grandes transatlânticos, mesmo aqueles que são movidos por turbinas muito grandes, ainda tem essa pequena parte chamada leme, que é justamente quem dá a direção do navio. E olha que coisa interessante como essa ilustração é válida até hoje. E melhor ainda essa questão do incêndio, né? Nós somos bombardeados aí na atualidade por notícias de incêndio. Como que começa um incêndio? Qual que é a origem de um incêndio, senão uma fagulha, às vezes um caco de vidro jogado na beira da estrada, que ele concentra a luz do sol recebida em um único ponto e faz isso pegar fogo, uma bituca de cigarro. Então uma pequena fagulha, um pequeno fogo é capaz de incendiar uma grande área. E aí, usando toda essa ilustração, ele coloca que a língua é exatamente isso. É um pequeno membro, né, colocado aqui no meio do nosso corpo, mas que ele é capaz de contaminar o corpo todo através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós expelimos como palavras. Então, olha que ilustração fantástica e interessante. Continuando aqui a nossa ilustração, né, no versículo 7, toda espécie de animais, aves e répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, né? Fechando essa série de ilustrações. Hoje nós vivemos momentos onde é importante você saber se expressar, é importante você saber manifestar, porém nós vivemos fases também onde as pessoas têm falado demais, os famosos falastrões. Infelizmente a língua tem sido usada tanto para abençoar quanto para amaldiçoar a vida de algumas pessoas, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso a partir do versículo 9, mas o fato é que muita gente tem usado da língua para se gabar, tem usado da língua para proferir mentiras, para proferir palavras erradas contra as outras pessoas. Então Tiago ele começa explicando bastante esse conceito de como é importante você fazer um bom uso da língua. E mostrando, né, que de todas as espécies do mar, fazendo aqui essa comparação, o homem ele é capaz de dominar. Nós dominamos grandes animais, nós dominamos animais pequenos, domésticos. O fato é que nós dominamos a todos esses tipos de animais. Porém, a língua nós mesmos não dominamos. E olha que coisa interessante essa ilustração. Agora, a partir do versículo 9, ele é um pouco mais enfático ainda. Ele diz assim aqui a partir do versículo 9: com a língua bendizemos o Senhor Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ele está usando um recurso literário bem interessante aqui, quando ele diz o seguinte: a língua, ou seja, a boca, na verdade o nosso aparelho fonético todo, né, nós sabemos que tem as cordas vocais, é claro que o estudo de anatomia hoje ele está muito mais avançado do que na época de Tiago. Porém, a língua é um elemento fundamental da formação da fala, né? A língua que articula, né, os movimentos, a forma como o som sai da nossa boca para poder formar os sons que vão formar as vogais, que vão formar as palavras, que fazem parte do entendimento da nossa comunicação. O fato é que essa língua, ela, ao mesmo tempo que ela pode abençoar uma pessoa, ela pode amaldiçoar. E é importante eu ressaltar um pouco o significado dessas palavras, para a gente não levar isso aqui para o lado místico, né?
Amaldiçoar uma pessoa não significa que eu estou trazendo uma maldição no sentido espiritual para a vida dessa pessoa. Eu não tenho tal poder, né? Eu tenho o poder de trazer desejos, né? De pedir que Deus, o Pai, traga esse tipo de coisa. Por exemplo, quando eu desejo que Deus abençoe uma pessoa, quando eu abençoo a vida do meu filho, né? Nós temos esse costume que eu acho ele muito válido. Antes de dormir, nosso filho ele vem até a nossa cama e pede a bênção para o pai, a bênção para a mãe. Então, quando eu abençoo o meu filho, eu estou desejando coisas boas para ele, ok? Não que eu estou trazendo um poder místico sobre a vida dele, mas eu estou desejando que coisas boas aconteçam, eu estou abençoando a vida do meu filho. Da mesma forma, eu posso amaldiçoar a vida de alguém, né? E amaldiçoar não é simplesmente desejar que o demônio ou que o mal venha sobre a vida de uma pessoa, até porque nós sabemos que esse poder da nossa fala é limitado. Eu sei que nós vivemos aí numa sociedade, principalmente dessa área mais linguística, né? Não que não seja um estudo sério, mas existem algumas propriedades dizendo que a nossa palavra é capaz de mudar uma realidade, né? Eu acho que há meias verdades nisso, eu não acho no sentido total de que nós sejamos capazes de mudar uma realidade simplesmente com palavras, né? Eu posso abençoar ou amaldiçoar uma pessoa que na prática a vida dela não vai mudar nada, a não ser que ela aceite isso, a não ser que ela entenda isso, isso passa a influenciar ela através de outras questões psicológicas que eu não vou entrar no assunto. Mas o fato é que a palavra em si ela é neutra, né? Eu proferir uma palavra, essa palavra é neutra. A maneira como a pessoa recebe essa palavra é que faz toda a diferença. Então, aqui estava dizendo que ao mesmo tempo que a nossa língua ela abençoa algumas pessoas, ela também tem o poder de amaldiçoar, ou seja, ela também tem o poder de trazer ou de desejar o mal na vida das pessoas. E Tiago está falando que justamente não pode ser assim, não tem como, né? Porque aí ele dá alguns exemplos que a gente viu aqui. Por exemplo, dá para sair água doce e amarga da mesma fonte? Ele usa aqui a ilustração, por exemplo, da figueira. Pode uma figueira produzir azeitona, né? Ou uma videira produzir figos? Ou seja, não deve ser dessa forma que funciona. Ou a sua língua é fonte de bênção ou a sua língua é fonte de maldição. Se você está titubeando entre os dois lados, isso é um grande sinal de que você não está dominando a sua língua, né? E infelizmente, como tem gente usando a língua de maneira errada hoje, nós vivemos momentos, né, onde a sociedade tem passado por dificuldades, tem passado por grandes questões, seja elas socioculturais, sejam elas ambientais, até mesmo religiosas. O fato é que a sociedade carece de pessoas que tenham a língua para abençoar as outras pessoas, né? Eu estou cansado de ver situações, por exemplo, onde as pessoas, ao invés de usar da sua oratória, ao invés de usar a sua língua para abençoar, para desejar o bem, usam a sua língua para trazer maldição, usam a sua língua para falar besteira, para fazer piadinhas sem graça, coisas que vão deixar as outras pessoas desmoralizadas. Então fica aqui o seu alerta. Se você tem usado a sua língua para desejar o mal para outra pessoa, para falar besteira a respeito da vida de outra pessoa, repense aquilo que você tem feito com esse dom precioso que Deus te deu, que é a oratória. Repense a forma como você tem usado a sua língua, a sua capacidade de fala para trazer desgraça à vida de outras pessoas. Use a sua língua para trazer bênção. Nós já estamos numa sociedade cansada de gente falando mal de tudo, gente reclamando de tudo. Vamos começar a usar a nossa língua para agradecer, para trazer o bem, para levar desejos saudáveis e positivos para a vida de outras pessoas. Acho que essa fica sendo uma das grandes lições aqui de Tiago. Okay? Então nós encerramos essa primeira parte, né, que é a respeito do domínio da língua. A segunda parte da nossa lição, ela fala a respeito da sabedoria, né, ou a parte menor aqui dos nossos versículos. Então, a partir do versículo 13, temos 2 parágrafos, né, o primeiro vai até o 16, e o texto nos diz o seguinte: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ou demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão em toda espécie de males. Há uma grande confusão quando fala de sabedoria. Muita gente chama uma pessoa de inteligente ou uma pessoa sábia, uma pessoa que tem uma grande gama de conhecimentos aí no seu currículo. Mas Tiago está dizendo que as coisas não necessariamente andam em paralelo.
a partir do momento que a pessoa é uma pessoa informada, é uma pessoa que tem um bom conhecimento, não necessariamente essa pessoa é uma pessoa sábia. E como nós temos vivido isso nos dias de hoje também, pessoas com excelente formação, pessoas com um nível cultural muito elevado, mas são pessoas que tratam mal as outras pessoas, são pessoas que têm inveja, são pessoas egoístas, que só buscam o próprio prazer, o próprio conhecimento. E Tiago é bem claro dizendo que isso de fato não é sabedoria. Isso seriam pessoas, podemos chamar aí de intelectualoides, pessoas que têm um grande conhecimento, mas esse conhecimento não se transforma em prática. Esse conhecimento não se transforma na praxis de ação dessa pessoa. Então nós devemos ter muito cuidado com esse tipo de coisa também. A pessoa que busca esse conhecimento, é normal você ter essa condição de querer buscar, de querer conhecer um pouco mais. Porém, o conhecimento, a inteligência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, ela jamais deve ser usada para nos afastar de outras pessoas. Eu conheço pessoas até com muito boa intenção, pessoas assim, de certa forma, de boa ética, mas a partir do momento que essas pessoas adquirem um certo nível intelectual, essas pessoas passam a viver numa chamada bolha. Né? Hoje é muito comum a gente falar de bolha para pessoas que não se atentam à realidade do próximo. Porém, no meio acadêmico também existem as bolhas acadêmicas, ou seja, pessoas que estudam determinado assunto, conhecem tanto que acabam sendo incapazes de se comunicar com as outras pessoas a respeito desse assunto. Né? Outras questões também, por exemplo, quando a pessoa ela adquire um conhecimento muito grande, ela adquire um nível cultural muito alto, ela passa a apreciar certos tipos de coisas em detrimento de outras. Né? E é claro que é natural você ter um direcionamento no seu gosto, por exemplo, mas aí a pessoa que estuda muito tempo uma música clássica, uma música erudita, ela passa a apreciar músicas mais complexas em detrimento de músicas mais simples. Normal você ter essa preferência. Porém, onde que entra a arrogância aí? A partir do momento que essa mesma pessoa que estuda música, ela passa a menosprezar a música simples, como quem diz, isso não é música, isso é só uma batidinha, isso é só um ritmo simples. Quando na verdade você está se tornando uma pessoa facciosa aqui em seu pensamento, como o próprio Tiago diz aqui a respeito desse tipo de pensamento. Né? Ou a pessoa quando adquire um certo conhecimento acadêmico, né? Todas as pessoas com conhecimento popular são menosprezadas, porque agora eu sou um acadêmico, só converso com pessoas do meu mesmo nível intelectual. Então esse conhecimento que você adquiriu não está servindo para melhorar a sua humanidade. Está servindo para você simplesmente ampliar a sua bolha e deixar a sua bolha cada vez mais fechada e cada vez mais inacessível para as pessoas de fora. Então, esse não é exatamente o conhecimento que provém do alto. Agora sim, seja uma pessoa formada, estude muito, mas use o seu conhecimento para abençoar e para alcançar a vida das pessoas simples também. Porque a palavra de Deus, ela foi revelada inicialmente às pessoas simples também. Claro que tem pessoas de todo tipo de formação aqui na palavra de Deus, e eu acho que isso é muito válido. Né? Você vê um livro tão fantástico como a Bíblia, formada por autores, desde pessoas eruditas até pessoas simples, mostra o quanto Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele escolhe muitas vezes pessoas simples para falar aos doutores. Ele escolhe pessoas das mais diversas para alcançar outros tipos de diversidade. Então Deus ele é muito sábio nas suas escolhas. Então, usando aqui os conselhos de Tiago, não usemos o nosso academicismo para ter uma linguagem intelectualoide que não alcance pessoas que são de linguajar mais simples, que nós podemos ser, pelo menos, educados no falar com todo esse tipo de pessoa. Pelo contrário, se você mostra que você não consegue falar com uma pessoa com uma linguagem diferente, isso não mostra que a pessoa é incapaz de comunicar com você, isso mostra que você, com todo o seu conhecimento, é incapaz de articular a sua linguagem para se adaptar a essas outras pessoas também. Tá ok? Continuando aqui a nossa leitura, então, só reforçando aqui de novo o verso 16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão em toda espécie de males, finalizando essa ideia da ambição, essa ideia do conhecimento egoísta e amargo que muitas vezes nós adquirimos. Finalizando aqui então no versículo 17 e 18, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Olha que coisa fantástica, principalmente essa última palavra aqui, pacificadores.
Se a nossa língua, né, se o domínio da nossa língua, se os nossos conhecimentos, se tudo aquilo que a gente adquire não serve para ajudar nesse processo de pacificação, ele não é uma sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, como o próprio Tiago fala aqui, é uma sabedoria misericordiosa, é uma sabedoria compreensiva, de amor ao próximo, é uma sabedoria que nos traz a paz, é uma sabedoria que emana paz para com as outras pessoas. Aí fica a reflexão final que eu levo para você, é a seguinte: quando você chega perto de uma roda de amigos, uma roda de pessoas que estão conversando, o que essas pessoas vão falar da sua presença? Lá vem aquele metido, capaz de trazer discórdia, lá vem aquele cara chato, aquele cara arrogante, pedante, que não traz uma palavra que a gente consiga entender. Então, que nós sejamos essas pessoas humildes, essas pessoas que trazem, né? Não importa se você tem um nível acadêmico alto, mas que você seja uma pessoa que onde você entre, você emane paz, você traga paz. E não aquela pessoa que quando chega no ambiente, é aquela pessoa que traz a discórdia, que traz aquelas brincadeiras que ninguém gosta. Que você não seja esse tipo de pessoa, porque esse tipo de sabedoria realmente não vem de Deus. Que você seja a pessoa que emane paz, a pessoa que emane o bom entendimento entre as pessoas. De discórdia o mundo está cheio, mas nós precisamos de pessoas que realmente nos tragam a paz. Que Deus abençoe ricamente. Eu gostaria de orar para encerrar a nossa aula e peço para que você nesse momento feche os seus olhos e que nós tenhamos o nosso momento de oração. Amado e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse conhecimento, obrigado por essa sabedoria aqui nas suas palavras. Obrigado, Pai, por trazer um pouco de luz a esse teu servo, principalmente, Pai, que coloca aqui na condição de alguém que está explicando com muita humildade, com muita transparência, Pai, mas que o Senhor esteja abençoando ricamente cada um que está assistindo essa aula, abençoando a vida desses meus queridos irmãos, Pai, que estão acompanhando essa aula. Obrigado, Senhor, nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana de paz e que possamos usar, Pai, os nossos conhecimentos, os nossos talentos para abençoar a vida de outras pessoas e não para trazer cada vez mais discórdia nesse mundo já tão dissolvido pelo ódio, pelo sentimento faccioso, Pai. Obrigado por tudo. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Obrigado mais uma vez, então, pela sua presença. Não deixe de deixar o seu joinha aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E muito obrigado pelo tempo e pela paciência. Que Deus o abençoe ricamente.